Julho, e vale aqui a gente destacar que nesse mês é comemorada uma data que pouca gente conhece e alerta para a discriminação racial no Brasil. Santa Catarina é o estado que registra o maior número de casos de injúria racial no país. Na reportagem, a Susan Rodrigues começa mostrando uma história que não é nova, mas lamentavelmente se repete com muito mais frequência do que a gente imagina. Vamos ver. Ganhamos um presente dos vizinhos. Foi assim que a família do ex-jogador do Avaí, Wellington Martins, foi surpreendida na frente do apartamento onde morava em Florianópolis. O vídeo foi registrado em junho do ano passado. A Aline estava chegando em casa com os filhos quando percebeu a banana que foi deixada ali. Primeiro momento, você não quer acreditar que aquilo está acontecendo. A gente já está acostumado com os olhares, mas quando você fala dentro do teu lar, lá na rua tudo bem, mas aqui não, né? Aqui é o meu. Então você começa a ter medo. Então, assim, a primeira coisa que você pensa, será que é alguém do meu corredor? Será que eu estou segura aqui? Com a ajuda de câmeras de monitoramento, a família identificou que não havia sido feita por um adolescente e 2 crianças. Quando uma criança faz, é uma atitude replicada. Ela está replicando algo que ela ouve dentro de casa, algo que não é conversado com ela, que não é conscientizada essa criança a respeitar. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no último dia 18, Santa Catarina possui o maior número de casos de injúria racial registrado no país, com mais de 2.000 denúncias. Isso representa 6 denúncias por dia. Apesar disso, dados do Instituto Brasileiro de Geografia apontam que 23,29% dos catarinenses se autodeclaram negros. Em outubro do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina realizou um estudo para diagnosticar a implementação de políticas públicas para a população negra. Dos 295 municípios catarinenses, 237 responderam e apenas 17% das cidades declararam que possuem políticas nas áreas da saúde, cultura, educação e assistência social. 97% dos municípios afirmam não possuir uma unidade ou área responsável por produzir informações necessárias para o desenvolvimento de políticas públicas ou um conselho municipal de promoção da igualdade racial. Saíram mais 3 pesquisas depois para os municípios que responderam positivamente, porque a grande questão é sabermos daqueles municípios que responderam que existe política pública ou que adota cotas raciais, a qualidade dessa política, se realmente está aplicando cotas devidamente, né? Depois aí nós vamos pensar numa ação mais específica para a gente poder apresentar uma proposta para realmente ter algo mais concreto. Apesar do dia 20 de novembro ser reconhecido como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, o mês de julho também traz datas importantes na luta pelos direitos da população negra no Brasil. Entre elas, o Dia Nacional contra a Discriminação Racial, celebrada no dia 3. A data relembra a aprovação da primeira lei brasileira contra o preconceito, conhecida como Lei Afonso Arinos. A maioria das leis que se relacionam com a população negra são leis que não são cumpridas. Nós precisamos ter no Brasil justamente a efetivação real dessas leis. Com o quê? Com programas, com resoluções, com orçamento. Sem orçamento público não se faz política. De acordo com dados do Ministério da Igualdade Racial, apenas 1 dos 5.500 municípios brasileiros aderiram ao sistema. Embora Santa Catarina tenha um percentual de 23,29% da população negra, é uma população que merece atenção. A gente não pode acabar se enganando ou se iludindo que o nosso percentual da população negra é menor do que, por exemplo, o estado da Bahia e que lá, então, teria razão de ser dessa política. Não existe isso. A gente tem que olhar para todos dentro de Santa Catarina e, claro, obviamente, para a população negra. Triste realidade precisa ser mudada.